Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Como é bom estarmos juntos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Hoje a nossa reflexão está baseada nesse capítulo do último livro da Bíblia e o penúltimo capítulo da Bíblia também. Por isso eu quero te convidar a abrir comigo a Bíblia. Caso você não tenha, convido para você ouvir a leitura e participar da nossa reflexão, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Querido, esse texto em si, esses 4 versículos que nós acabamos de ler, seria suficiente para nós pregarmos durante horas. Mas como temos pouco tempo, vamos ser breve. Veja o que nós acabamos de ler. O que foi que João viu? Um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. Veja que ontem nós estudamos o capítulo 20 de Apocalipse, onde acabara de acontecer o juízo final. E João agora está vendo o céu, o novo céu, a nova terra. Algo tremendo aconteceu. O céu desceu à terra, uma nova Jerusalém, uma nova morada de Deus. Nós vamos observar no texto que algo jamais visto, jamais contemplado, jamais imaginado. João, então, ele vai narrar aquilo que viu, diante daquilo que ele conhece, diante daquilo que ele sabe, no mais profundo grau de preciosidade, segundo aquilo que ele foi capaz de discernir. Veja o que diz a Bíblia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém. A Jerusalém que ele conheceu foi reformulada, foi repaginada. Mas ao que eu percebo, havia aparências aonde João consegue identificar. É uma nova Jerusalém. Interessante, ela estava descendo do céu. Deus veio se encontrar com os homens, habitar com os homens. E diz a Bíblia que ela vinha de Deus, toda adornada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. A cidade, comparada a uma noiva, toda arrumada, toda adornada. Você vai num casamento, o noivo pode estar muito bonito, os padrinhos, os convidados, os pais podem estar muito bonitos. Mas a beleza que todos esperam ver é a noiva. O que chamou a atenção de João foi a noiva que descia do céu. E diz: a morada de Deus está entre os seres humanos agora. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, o Deus deles. Veja o versículo 4. Você que chora, diz a Bíblia que Deus enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Pandemia, ouça isso. Não haverá mais morte. Você que está de luto, entenda, creia, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro,
nem dor, porque as coisas velhas, a limitação humana, a fragilidade dessa vida, tudo isso será passado. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também disse: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Deus chamou a atenção de João para que ele escrevesse: escreva, para que o meu povo saiba, pois são palavras fiéis e verdadeiras. E ele continuou dizendo: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega. É o próprio Jesus falando, pois é o que ele é, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber de graça, da fonte de água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim esse presente, e eu serei o Deus dele, e eles serão meus filhos. Quando Jesus diz aqueles que receberem a vitória, ele está querendo dizer aqueles que persistirem, aqueles que insistirem, aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que passarem pela angústia, atravessarem o desânimo, aqueles que vencerem a mentira. Tanto que o versículo 8 vai dizer: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, vejam, os covardes, aqueles que renunciaram à fé, aqueles que resolveram caminhar com o mundo, porque não tiveram coragem de assumir a sua identidade. Os traidores, os que cometem pecados nojentos, em outras versões, pecados nojentos quer dizer pecados de ordem impura, sexualmente falando. Pedofilia, incesto, adultério, homossexualidade, onde há muitas pessoas que têm receio de falar porque dizem isso é preconceito, isso é discriminação. A gente não discrimina o ser humano, a gente ama o ser humano. O que a gente não aprova é a prática. Há uma diferença. Ninguém quer ver o ser humano caído, acabado, destruído. O que nós desejamos é que o ser humano viva a imagem e semelhança de Deus. E diz a Bíblia, continua: mais os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte é a morte física, a segunda morte é a morte eterna. Todas essas pessoas que têm prazer de praticar esses pecados que estão arrolados no versículo 8, o final deles será no lago onde queima o fogo e o enxofre, eternamente, a segunda morte. E aí, a partir do versículo 9, a Bíblia começa a falar sobre a Nova Jerusalém. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas veio e me disse: venha, e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aqueles que subiram, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram salvos, que estão na Nova Jerusalém, aqueles que estão na cidade. O anjo chama João, o apóstolo, para ver aqueles que estão ali. E o versículo 10 diz: então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para uma montanha grande e muito alta. E ele me mostrou Jerusalém, cidade santa, que descia do céu e vinha de Deus. João é levado por esse anjo, dominado pelo Espírito Santo, uma montanha muito alta. Ele olha para o céu e vê a cidade santa descendo. Ele vê a Nova Jerusalém descendo. O céu se unifica à terra. A morada de Deus agora entre os homens está entre os homens. E diz o versículo 11: brilhando com a glória de Deus. A cidade brilhava como uma pedra preciosa, como uma pedra de jaspe clara como cristal.
Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel, simbolizando o antigo pacto, o antigo testamento, o início da nação. As 12 tribos, o nome de cada tribo num dos portões da grande cidade. Ela era cercada por uma muralha muito alta e grande, com 12 portões guardadas por 12 anjos. Nos portões estavam escritos os nomes das 12 tribos do povo de Israel. Havia 3 portões de cada lado, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao leste e 3 ao oeste. A muralha da cidade estava construída sobre 12 rochas, nas quais estavam escritos 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Aleluia! É o antigo pacto unindo o novo pacto. O Antigo Testamento representado nos 12 portões pelas 12 tribos. E na base da cidade estava o nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos. 12 bases. E cada base um nome. Cada base, cada rocha um nome sobre a qual a cidade se sustentava. Quando Jesus subiu ao céu, diz Atos capítulo 1, a partir do versículo 1, a partir dali o Espírito Santo, no capítulo 2 de Atos, mostra que o Espírito Santo de Deus vem sobre a igreja, e nós vamos passar a viver o período apostólico, a fé apostólica, daquilo que os apóstolos aprenderam com Cristo, e essa fé apostólica torna-se a base da nossa convicção de fé, pois aquilo que eles escreveram e que está na Bíblia é a nossa convicção de fé. Versículo 15: o anjo que falou comigo levava consigo uma vara de ouro para medir a cidade, e os portões e a muralha, e a cidade era quadrada, pois o seu comprimento era igual à sua largura. E o anjo mediu a cidade com uma vara de ouro e viu, que media 2.200 quilômetros. O seu comprimento e a largura eram iguais. E mediu também a muralha e viu que tinha 64 metros de altura, conforme as medidas comuns que o anjo estava usando. Veja, a cidade tinha 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de comprimento e 2.200 quilômetros de altura. Eu imagino a aparência de um cubo. Era quadrada. Os muros da cidade, 64 metros de altura. Interessante como eram esses muros. Olha, versículo 18. A muralha era de jaspe, e a própria cidade era de ouro puro, claro como vidro. Sabemos que tem ouro branco, né? As rochas do alicerce da muralha estavam enfeitadas com todo tipo de pedras preciosas. 12 rochas, 12 bases da cidade. A primeira rocha estava enfeitada de jaspe, a segunda de safira, a terceira de ágata, a quarta de esmeralda, a quinta de sardônica, a sexta de sárdio, a sétima de crisólito, a oitava de berilo, a nona de topázio, a 10ª de crisópraso, a 11ª de jacinto e a 12ª de ametista. Cada rocha era feita com uma pedra preciosa. Que coisa linda! Os 12 portões são 12 pérolas, e cada um desses portões era feito de uma só pérola. A rua principal era de ouro puro, claro como vidro. Veja que tudo isso demonstra a nobreza, a preciosidade, a clareza da Nova Jerusalém. Interessante o que diz o versículo 22 agora: eu não vi nenhum templo na cidade. Construção que chamamos de templo, feita de tijolo, pedra. Não havia nenhum templo, pois o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminarem, pois a glória de Deus brilha sobre ela, e o Cordeiro é o seu candelabro. Jesus disse: eu sou a luz do mundo.
aquele que está em mim jamais andará em trevas. Os povos do mundo andarão na luz dela, e os reis da terra vão lhe trazer as suas riquezas. Do que adianta, querida, a riqueza desse mundo se daqui nós não levamos nada? A nossa riqueza maior são as nossas obras, a nossa vida, um coração cheio de amor, um coração doador. Os portões da cidade estarão sempre abertos o dia inteiro. Não se fecharão, porque ali não haverá noite. As nações vão trazer os seus tesouros e as suas riquezas para a cidade. Porém, nela não entrará nada que seja impuro, nem ninguém que faça coisas vergonhosas ou conte mentiras. Entrarão na cidade somente as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro. A pergunta que faço é: o seu nome está escrito no livro da vida? O que é que eu e você temos feito para que o nosso nome esteja ali? Eu não sei como eu vou dizer para você, porque às vezes há coisas que é difícil explicar. Como sentir saudade de algo que a gente não viveu? Eu sinto saudade dessa cidade. Eu sinto desejo de estar ali. É como se eu já tivesse estado, como se eu já tivesse vivido ali. Por isso que quando eu ouço falar nessa cidade, eu me emociono. Mas essa cidade, só é linda, só me causa desejo de estar ali, porque Jesus está ali. E eu entendo a saudade que eu sinto, sabe por quê? Porque a presença de Deus foi plantada no meu coração. E essa nova Jerusalém é a morada de Deus. Por isso o desejo de estar com Deus. Porque a presença de Deus, quando está em nosso coração, em nossa vida, o nosso desejo é estar ali. E eu digo para você, o desejo de estar nessa cidade é porque a presença de Cristo ali é real, a presença do Pai ali é real. Se a Bíblia dissesse que é uma casa de choupana, na beira da praia, ou feita de madeira, de estuque, mas Jesus estaria ali, era ali que eu queria estar. E o nosso desejo de estar ali nessa nova cidade é porque Deus está ali. Aquele que morreu por mim numa cruz, aquele que deu a sua vida, aquele que me salvou, que me resgatou, está ali. Por isso o meu desejo é estar ali. Peça a Jesus que mantenha o seu nome registrado no livro da vida. O seu nome, o meu nome, o nosso nome, que foi escrito com o sangue do Cordeiro. O sangue que foi derramado na cruz para nos dar perdão, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Em nome de Jesus vamos orar. Ó Deus, que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, para que possamos viver contigo por toda a eternidade. É o que pedimos no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Um beijo no seu coração.